o 5D no BIM, do que se trata então o 5D no BIM. É importante dizer que a gente viu aqui, né, as dimensões do BIM acontecendo de forma um tanto que graduais, né? Então para chegar na dimensão 3D do BIM, por exemplo, a gente tinha obrigatoriamente que passar pelo 1D, pelo 2D. Para a gente chegar na dimensão 4D, a gente tinha obrigatoriamente que ter passado pelo 1D, 2D, 3D do BIM. Né? Então a gente tinha aqui uma evolução efetivamente, né? E uma gradação aqui, né? Uma série de etapas, né? Que a gente ia desenvolvendo aqui dentro do BIM. A partir de agora, a gente já não tem mais, a partir do 5D, a gente já não tem mais essa noção de que 1D, né? uma dessas dimensões, ela é mais avançada do que outra. Agora a relação já não é mais essa, né? A gente não tem essa noção de hierarquia mais, tá? Aqui a gente define essas dimensões muito mais pelo uso que a gente quer dar efetivamente do que a partir de um processo linear de evolução do BIM, tá? Então, vamos lá, do que se trata o 5D do BIM? Vamos a ele. O 5D do BIM, ele diz respeito à inserção de custos no nosso modelo. Então, nós temos aqui a possibilidade, né, de fazer integrações, né, entre ferramentas e tudo que vão nos permitir gerar composições e a partir dessas composições de serviços, de produtos, de quantitativos e tudo mais, nos é possível, né, colocar valores unitários, enfim, de forma que a gente obtenha um orçamento. Né? Então, o 5D é basicamente uma engenharia de orçamento, né? Engenharia de orçamentação, enfim. Por quê? Porque a gente inseriu aqui no nosso modelo agora a questão de custos unitários. E daí nós temos a possibilidade, né, tanto de verificar isso a partir de elementos simples, né? Então, uma função muito básica, né, muito simples, dentro das ferramentas BIM que nós temos, é quantificar, por exemplo, itens de forma unitária, né? Então, digamos, numa edificação, quantas portas eu tenho, né? Quantas portas de 80 centímetros de madeira com tal acabamento eu tenho, né? Vai lá, eu quantifico de forma muito simples isso, né? De forma automatizada eu quantifico isso dentro das ferramentas BIM. Muito simples, né? E agora eu consigo, né, a partir do momento em que eu implemento o 5D, que o meu objetivo é esse, né, é a orçamentação, a engenharia de orçamentos dentro do escopo, né, BIM que eu defini para esse meu projeto específico, eu tenho condições de, a partir desses quantitativos, eu associar a eles valores unitários, eu associar a eles composições, né, de custos e serviços. Então, tudo isso me permite, efetivamente, gerar orçamentos, né? Então, o 5D é efetivamente isso, né? Eu colocar o item custo dentro do meu modelo, né? E a partir disso, eu tenho a possibilidade aí de gerar orçamentos e estimativas de custo. E daí, eu falei, né, no início aqui desse tópico, eu falei para vocês que a gente não tem aqui mais, né, a partir agora aqui do 5D, a gente não tem mais uma noção de usos mais avançados, né, um em relação ao outro. Então, eu posso perfeitamente ter um modelo, né, uma dimensão 3D do BIM, e eu fazer também uma dimensão 5D do BIM, sem passar pela 4D, tá? É perfeitamente possível. Talvez não seja necessariamente uma boa ideia, né? Depende muito do uso, depende dos seus objetivos específicos ali. Mas o fato é, eu não preciso mais. Então, não há mais uma relação de hierarquia aqui, tá? Então, alguém falar, por exemplo, eu faço BIM 5D
não quer dizer que ele faz mais do que alguém que, digamos, que faz simplesmente, né, simplesmente não é o termo, né, mas de alguém que faz 4D, tá? O 5D não está acima do 4D, de forma alguma. Ele só tem objetivos distintos. A gente só tem uma relação aqui efetivamente de evolução, né, de avanço dentro do uso da ferramenta até o 3D. A partir daí, todas as outras dimensões do BIM são uma questão de definição, de escolha, de objetivos e de usos que nós queremos fazer. Não é mais uma questão de uma evolução linear, tá? Então a gente pode, né, a gente ainda nem falou do 6D, 7D, enfim, né, mas a gente poderia pensar lá no 6D, por exemplo, que a gente vai ver agora na sequência, a gente pode perfeitamente pensar no 6D sem passar pelo 4D e 5D, tá? Sem problema nenhum. Então, importantíssimo frisar isso, porque existe uma série de pessoas com pouca informação na área que acaba se colocando numa posição, né, de superioridade aí, falando, digamos, né, eu faço BIM 5D, né, como se isso fosse superior a um 4D, a um 3D, enfim, e não é verdadeiro isso, tá? Essa noção de linearidade de evolução dentro do sistema BIM, ela só acontece até o 3D. A partir dali, não temos mais essa relação. Daí é uma relação única e exclusivamente de decisão, usos, objetivos dentro da metodologia. Não é mais uma questão de evolução linear, em que um é necessariamente a evolução do outro, tá bom?